Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente discute os vários aspectos da saúde do corpo humano com especialistas nas diversas áreas da medicina. Neste mês de abril é lembrado o Dia da Conscientização da Doença de Parkinson. E para discutir profundamente este assunto, nós convidamos o Dr. Lauro Figueira Pinto, neurologista, e Cristiane Moraes, fisioterapeuta, neurofuncional, especialista em doenças de Parkinson. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande tê-los em nosso Doses de Saúde de hoje. Tá? Muito obrigado. Agradecemos o convite. Tá. Muito obrigado. Bom, gente, deixa eu dar só uma geral aqui, que eu peguei na internet, que jornalista é meio clínico geral, mas não entende de nada às vezes. A doença de Parkinson, descrita por James Parkinson em 1817, é uma das doenças neurológicas mais comuns e intrigantes nos dias de hoje. Tem distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Estima-se uma prevalência de 100 a 200 casos por 100 mil habitantes. Sua incidência e prevalência aumentam com a idade. Doutor Lauro, essa prevalência é isso mesmo? Aumentou? Como é que é? A prevalência, que é o número total de casos na população, tende a aumentar ao longo dos anos, porque a população está envelhecendo. Especialmente em países como o nosso, o Brasil, que a gente ainda não atingiu a maturidade. Digamos assim, quando a gente era criança, um velho era 65 anos. No meu tempo, 40 anos já era idoso. Hoje a gente está cheio de pessoas com 80 anos aí, com uma qualidade de vida muito boa, e é nosso trabalho cuidar para que elas continuem tendo qualidade de vida. Que o diga o doutor Umbelido, né, Cristiane? 83 anos, está lá na luta. Tá. Isso aí. Ele mantém atividade física, alimentação balanceada. Uma coisa interessante que o senhor mencionou aí é a questão da universalidade. Assim, a gente vê a distribuição da doença de Parkinson em toda a população, mas é especialmente frequente no paciente idoso, tá? Onde chega a ser 3% da população em alguns estudos, acima de 65 anos. Tem uma causa específica, doutor Lauro? Quando a gente fala em doença de Parkinson, na verdade é um equívoco. Existe uma questão que a gente chama de síndrome de Parkinson. Não deveria ser chamado doença, porque não existe um mecanismo único para a doença de Parkinson. Existem vários mecanismos que, em última análise, vão dar os sintomas que a gente chama de doença de Parkinson. Então, tem gente que vai desenvolver o Parkinson por questões genéticas, tem gente que vai desenvolver por questões ambientais, por exemplo, exposição a agrotóxico. Tem gente que vai desenvolver por pequenas lesões no cérebro, por exemplo, isquemias cerebrais. Então, assim, não é uma doença única. Por isso que explica, por exemplo, tem um paciente com Parkinson que treme muito, o outro praticamente não treme. Tem um paciente que descobre o Parkinson dentro de ali 5 anos, está péssimo. Tem pacientes que têm Parkinson há 20 anos e ainda tem uma funcionalidade boa. Então, não é uma doença uniforme, e sim uma síndrome. Pois é, tem a síndrome de Parkinson e tem o parkinsonismo. Sim. Como é que é isso? Que diferença que há? O parkinsonismo é a presença dos sintomas principais, que a gente chama de sintomas motores da doença de Parkinson. São 4, né? O tremor, que é o mais conhecido, o movimento lento, a gente vai chamar de bradicinesia, tá? Certo. A rigidez, que é o corpo duro, e a instabilidade postural, com tendência para quedas. Quando a pessoa tem 2 desses 4 sintomas, a gente vai chamar de parkinsonismo, ou de síndrome parkinsoniana. A doença de Parkinson seria quando a gente tem esses sintomas, esses sinais da doença de Parkinson, e a gente não encontra uma causa específica. Aí a gente vai chamar de parkinsonismo idiopático ou doença de Parkinson. Cristiane,
Em Uberlândia existe a Associação do Parkinson do Triângulo. Sim, Como é que funciona? Você dirige lá essa associação, né? sim. Eu fundei a instituição em 2007, assim que eu voltei de São Paulo, porque eu fiz um curso na Associação Brasil Parkinson lá. E aí eu peguei como modelo e montei uma instituição de apoio às pessoas com Parkinson. E funciona até hoje, o trabalho é voluntário, né? Então tem hoje em dia, porque já mudou ao longo do tempo, muda as pessoas, os voluntários. Então hoje em dia tem fisioterapia 2 vezes por semana, tem dança de salão 1 vez por semana e de 15 em 15 dias tem uma psicoterapia em grupo. Funciona em sede própria. No momento, não. Nós estamos em fase de transformação, digamos assim. A gente tinha uma sede própria, mas a nossa verba era por empresas particulares e a gente perdeu algumas verbas e a gente estava num local em que a casa foi vendida. Aí a gente teve que sair de lá. Então, hoje em dia funciona com projeto de extensão em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. E as outras atividades funcionam na casa da minha mãe, que foi onde começou. Né? Ela abriu as portas da casa dela para abrir o espaço para a instituição, né? Para o trabalho das atividades. Então, a psicoterapia e a dança acontecem na casa dela e a fisioterapia através do projeto de extensão. Vocês fazem campanhas para arrecadar, para despertar o pessoal para a importância dessa associação? Sim, existe dentro da própria universidade, a gente monta simpósios, né, palestras, tanto para o público, né, para as pessoas com Parkinson, seus familiares, cuidadores, quanto para os profissionais. Então, a gente mostra a importância, né, do trabalho, da instituição. O Parkinson é uma doença que eu falo assim que ela judia muito da pessoa. Né? Ela tem sintomas não motores, motores. E a pessoa com Parkinson, ela precisa de uma equipe multiprofissional de trabalho, né? O primeiro é o médico neurologista, que vai dar o diagnóstico, tratamento medicamentoso, mas a fisioterapia é essencial, né, para essas pessoas. E é difícil achar um profissional especializado e, assim, o custo do tratamento é difícil, porque precisa muitas vezes também de fonoaudiólogo, porque eles têm problemas de deglutição na fala. Precisam também de psicólogos por conta da ansiedade, depressão, que são sintomas não motores da doença. Então, todos esses profissionais são essenciais para o tratamento. E é uma doença que é cara, o tratamento é caro. Então, a gente promover, né, esse trabalho para essas pessoas que não têm as condições financeiras para ter todo esses profissionais, eu acho que é importantíssimo. É um trabalho que é muito bonito e é muito satisfatório, né? Porque as pessoas elas ficam muito gratas, porque elas percebem que enquanto estão ali... O sorriso de um paciente, às vezes, é uma grande recompensa. Né? Além do tratamento que a gente oferece, existe a parte da socialização. Então, eles se tornam amigos, né? Tem as dificuldades um do outro que são, às vezes, parecidas, conversam um com o outro. Tem aquele momento, né? Aquele momento de apoio. Então, é muito bom. E você que está nos acompanhando aí, por favor, se receber esse apelo da Associação de Parkinson, colabore, entendeu? É um trabalho de mérito muito grande que os voluntários desenvolvem. Passe por lá e ajude, entendeu? É muito importante. O doutor Lauro, qual que é a primeira fase da doença? Por exemplo, numa família, por exemplo, como é que a pessoa começa a desconfiar que alguém na família começa com essa doença? Assim, os sintomas não motores da doença de Parkinson, em geral, são os primeiros. A perda de olfato, e toma cuidado, que com essa tanto de Covid que teve aí, quase todo mundo está sem olfato. Não é que vai ter de doença de Parkinson, obviamente. Intestino preso costuma ser uma manifestação precoce, tá? Distúrbio comportamental do sono REM, que é a pessoa tem um sono agitado, sonha muito e, ao sonhar, ela movimenta muito na cama, tá?
Mas, assim, dos sintomas motores, a primeira manifestação costuma ser o movimento lento. Quando você Sei. pega, assim, uma pessoa que desenvolveu doença de Parkinson, foi diagnosticada, anos antes, muitos anos antes, você vai ver ela andar, ela já está andando um pouco lenta, o corpo um pouco travado. E aí, assim, normalmente a gente acaba fazendo o diagnóstico já quando os sintomas estão mais típicos, quando já tem um tremor mais evidente, quando o movimento lento ou o corpo endurecido já leva ao incômodo da pessoa. Eu tenho um amigo, ele já é chegado lá perto dos 80 anos de idade, ele tem esse problema do Parkinson. E ele é campeão de tiro sênior, entendeu? Ele participa de torneios em São Paulo. Eu perguntei para ele outro dia, eu falei, Ari, mas, bicho, você tem essa tremedeira aí, como é que você atira? Ele falou, não, a hora que eu pego na arma, entendeu? Eu me transformo. Ele falou que não treme, entendeu? E é medalha em cima de medalha que ele recebe, tudo. A hora que ele chega, que vai pegar a arma, mas a hora que ele toca na arma, que ele põe no ombro para fazer a mira, acaba a doença. Que coisa. Interessante você ter comentado, porque tem um amigo meu que gosta de tiro também, e ele falou desse senhor mesmo. Mas o tremor da doença de Parkinson não é um tremor qualquer, é um tremor que a gente chama de repouso. Ele tá? é involuntário, claro. Ele é involuntário, lógico. Claro. E ele vai aparecer principalmente quando a pessoa está parada. Então, assim, frequentemente a pessoa está lá sentada, ela começa a tremer, é um tremor grosseiro, né? Então, ele tem uma amplitude grande e uma frequência, quer dizer, a quantidade de, Ele não consegue de segurar. movimento por minuto é baixa. É diferente, por exemplo, de um tremor bem sutil da ponta dos dedos, por exemplo, que a gente vai ver no tremor essencial. E aí, quando a pessoa vai fazer o movimento, esse tremor tende a reduzir. Ele é um tremor mais de repouso do que um tremor de ação. Então, assim, faz todo sentido a pessoa ter uma dificuldade e aparecer o tremor quando ele está andando, quando ele não está prestando atenção na mão, e aí ela começa a mexer, tá? E aí, quando vai fazer uma atividade, um movimento específico, às vezes não aparece o tremor, tá? Em fases mais avançadas, não. Em fases mais avançadas, aparece o tremor em qualquer situação. Bom, aí você falou na fase avançada. A doença ela vai avançando, vai ficando cada vez mais grave e tem consequências, assim, vamos dizer, letais para a pessoa. Sim. Quando eu falei dos sintomas não motores, os sinais não motores, a instabilidade de marcha tende a ser um sintoma mais tardio, por exemplo. Então, você vai esperar a pessoa ter dificuldade para andar, com quedas, depois de 5 anos de doença em geral. Tá? Antes disso, a gente até tem que desconfiar que é um parkinsonismo, mas não é a doença de Parkinson clássica, idiopática. Com o passar dos anos, a pessoa pode ter dificuldade para engolir e pode ter engasgos. Esse engasgo, por exemplo, pode levar a uma pneumonia, a pessoa até morrer por conta disso. Com o passar dos anos, pode ter a instabilidade de marcha e a queda, a pessoa pode cair, bater a cabeça, ter um coágulo e morrer. Infelizmente, pode acontecer. E aí, assim, nesse caso, a causa básica da morte foi a doença de Parkinson, em última análise. Alguns pacientes, depois de muitos anos de doença de Parkinson, podem desenvolver também demência, alterações de memória, alterações de É cognição. que eu ia te perguntar se teria alguma relação com Alzheimer, uma coisa assim. Sim, existe a relação, existem as duas doenças juntas, o Parkinson e o Alzheimer, e existe a demência relacionada à doença de Parkinson. É difícil você separar uma coisa da outra na prática, não é simples, tá? Mas uma pessoa com Parkinson durante muitos anos pode ter alterações cognitivas. Duas coisas importantes que eu vou acrescentar, já que ele Claro. tocou nesse assunto. Faça favor. Teve, né, vou contar a história, teve uma pessoa com Parkinson, né, da instituição, que realmente desenvolveu a instabilidade postural com a progressão da doença, já era nosso paciente há uns 10 anos. E ele teve a história de queda, mas ele estava bem, sim, a saúde física dele estava boa, ele conseguia ir nas atividades, ele era uma pessoa até independente. Mas ele teve essa história de queda e ele foi encaminhado para a Universidade Federal de Uberlândia por conta das fraturas, ficou internado
E aí, sim, vem as consequências, como ele falou. Deu pneumonia, aí a bactéria ficou muito forte e ele acabou indo a óbito. Então, a gente, assim, eu quero reforçar a importância para o meu lado agora, porque a instabilidade postural e os distúrbios da marcha, eles só melhoram com fisioterapia. A medicação, Não ela, age nisso. ela auxilia na melhora dos sintomas motores, mas não exatamente no distúrbio de marcha e equilíbrio. Eles auxiliam na bradicinesia, melhora na rigidez, para que a gente desenvolva nossa atividade de uma melhor forma, né? Então, a pessoa que toma a medicação, ela está mais controlada dos sintomas e a gente consegue fazer a atividade física um pouco mais intensa. E aí, essa atividade física é essencial para as pessoas que estão com distúrbio de marcha e equilíbrio. Musculação entra nessa dieta, vamos dizer, de exercício? Sim, tem atividades físicas que são benéficas para a doença de Parkinson. Musculação, eu acho que ela é importante para todas as pessoas. Claro. Né? Não existe nada que substitua a musculação, né, doutor? Com certeza. Eu acho que para a questão, como o Parkinson atinge mais pessoas acima de 60 anos, acima dos 40 a gente já perde muito nossa massa muscular. Então, para manutenção do trofismo, da massa muscular, é musculação. Mas existe, né, dependendo do caso, algumas atividades que são que a gente indica para a pessoa acrescentar a fisioterapia. Então, pode ser um pilates, então tem estudos com tai chi chuan, a própria dança de salão, então a yoga, né, que promove alongamento. E desses sintomas, né, que a gente fala muito do Parkinson ligando ao tremor, mas o mais importante é a bradicinesia, né, assim como o Dr. Lauro comentou, a lentidão de movimentos. E o sinal negativo, né, desses sintomas motores, principalmente para nós fisioterapeutas que trabalhamos com as pessoas com Parkinson, é a rigidez. Ela é que mais limita as funções motoras e prejudica as atividades de vida diária daquele indivíduo. E nisso também entra, né, a atividade física e fisioterapia. Doutor Lauro, né? Foi muito bem colocada essa questão da atividade física, tá? Quando eu já atendo o paciente, eu já falo, olha, se você não está fazendo, tem que começar. E interessante também a questão de ressaltar o papel da musculação para manutenção da massa muscular e até ganho de massa muscular, tá? A perda de massa muscular está muito envolvida com o aumento do risco de queda. E quando você está falando de atividade física, muitas vezes a pessoa fica tentando pensar assim, eu quero uma atividade física ideal e fica pensando só na hidroginástica, principalmente para idoso. A atividade física tem que ser uma coisa viável, fácil de fazer. Musculação é uma das atividades mais fáceis, mais baratas e tem tudo para lugar. Prazerosa, né? Então, assim, quer uma dica? Quer evitar queda? Comece a fazer musculação. O Pilates eu costumo brincar que é uma musculação disfarçada. Mas então, não tem o mesmo papel, né? A função da musculação. Sim. Mas assim, a gente fala muito que o indivíduo existe, assim, a aptidão pela atividade também. Não adianta, às vezes a pessoa, mas eu não gosto de musculação de jeito nenhum. Tudo bem, então faça um Pilates, melhor do que não fazer, né? Faz uma natação, uma caminhada, mas o pior é não fazer nada. Exatamente. A pessoa que não faz nada, ela aumenta muito a velocidade de progressão da doença de Parkinson. É uma doença neurodegenerativa e progressiva. Então, ao longo dos anos, ela vai progredindo. A morte neuronal ela vai aumentando, né? E a perda de produção de dopamina. Aí, a atividade física, ela tem dois fatores. Isso. Tem os dois fatores. Ela melhora os sintomas motores,
mas ela também diminui a progressão da doença. Aí a gente tem que lembrar que os estudos indicam a atividade física moderada a intensa. Então, se a pessoa, não, mas eu faço uma caminhada, eu faço muita coisa dentro de casa, eu cozinho, eu sou ativa, eu vou ali e mexo no jardim. Isso não é uma atividade física, né? Principalmente indicada para quem tem doença de Parkinson. Muita gente, tem uma amiga minha que fala, não, mas eu caminho, eu vou ali da Praça Tobal Vilela até lá no fórum, onde era o fórum, vou caminhando, quer dizer... Mas às vezes vai passeando, né? Não, vai passeando, para nas lojas, vai olhando Isso. Não as tem nem ofertas. como você andar rápido nesse trajeto. Não, Exatamente. Não tem nem como andar rápido. Fica no se movimento. tapeando, né? Eu falo assim, vai caminhar? Vai no Parque do Sabiá. No mínimo, uma praça perto de casa, que tenha uma pista, que você ande e sinta o coração acelerar. Pelo menos se a pessoa não consegue, às vezes, né, ter um personal ou um profissional, né? Ela tem que sentir ali que o coração está acelerando, que está transpirando. Isso, ia falar agora. Que está transpirando. Então, isso sim é uma atividade física. No mínimo, 20 minutos de caminhada a 30. 20 a 30 minutos, isso é o mínimo. Né? A pessoa fala assim, faz uns 10 minutinhos uma caminhada leve, ela está realmente passeando. Mas assim, tudo bem começar com 10. Isso. Eu costumo falar, vamos fazer o projeto Casas Bahia, né? Quando a pessoa compra uma televisão em 20 parcelas, 30 parcelas, faz um pouquinho todo dia, e aí vai aumentando aos poucos. Então, ok, eu não dou conta de fazer 20 minutos, faça 10. E aí, depois de algum tempo, aumenta para 15. Mas 10 minutos, se você, vamos pôr, 7 dias da semana, já deu 70 minutos. É muito melhor que zero. Muito melhor, exatamente. Eu sempre falo que 1 é melhor que 0. E o interessante é que você faz 5 hoje, faz 10 amanhã, o corpo parece que pede mais. Reage. Né? Corrida, principalmente. Eu tenho alguns amigos que participam de corrida, maratona, essa coisa toda. Eles falam, olha, eu não dou conta de parar mais. Eu tenho que correr, eu tenho que me exercitar, porque o corpo pede. Sim. Eu mesmo faço muita musculação. Faço para manter essa coisa toda. Se eu fico 2 dias, às vezes viajo essa coisa toda, se eu fico 2, 3 dias sem fazer, o corpo parece que ele... Parece não. Ele pede, começa a ranger. Né? Quanto à questão de queda, então, realmente a fisioterapia, a atividade física é sensacional para isso. É o que a gente tem de evidência, tá? E agora uma questão que é intrigante é que, assim, a gente até hoje não tem um remédio que pare o Parkinson. É que eu ia te perguntar. E aí a gente tem que se preparar de outras formas. Ok, a gente não consegue parar a doença, mas vamos preparar nosso corpo para estar mais resistente à doença, pelo menos. Tá? Nós falamos aqui, você falou no começo do programa, o Brasil está... A humanidade, o mundo está virando um mundo de idosos. Sim. O Brasil, em particular, eu tenho visto pesquisas aí que, às vezes, até alarmantes, né? Que a população de jovens está diminuindo, a procriação, vamos dizer assim, está caindo assustadoramente, e o número de idosos crescendo, e a expectativa de vida aumentando cada vez mais em função de alimentação, qualidade de vida, essa coisa toda. E a prevalência dessa doença que nós estamos discutindo aqui é em cima dessa turma. Né? Doutor Lau, o país está preparado, está se preparando, está preocupado com isso? Olha, eu diria que em parte sim, tá? Nós somos um país que está envelhecendo e a gente está aprendendo na marra. É um pouco diferente de um crescimento, de um envelhecimento que é em muitos anos, né? Controlado e que vai acontecendo lentamente, o que você vê em países desenvolvidos. A gente está envelhecendo muito mais rápido que, por exemplo, a Europa envelheceu. Tá? Então, acaba que a gente tem aprendendo isso na marra e os nossos... nosso poder público está tentando, em certas partes, providenciar acesso dessas pessoas a melhora da qualidade de vida, mas muito longe do adequado ainda. E, assim, algumas coisas que a gente faz errado ainda. Por exemplo, o sedentarismo não é uma coisa combatida da forma como deve ser hoje em dia. A hipertensão, diabetes, colesterol elevado, também não são combatidos da forma que deveriam ser, porque são fatores de risco para o coração, mas
também com fator de risco para doenças degenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer. O cigarro tinha diminuído bastante, mas o pessoal mais jovem agora voltou a fumar. O eletrônico, né? Aqueles cigarros eletrônicos, né? Então, assim, a gente não está totalmente preparado para isso, não, tá? Até eu trabalhei durante alguns anos no centro de reabilitação público. A gente vê que existe uma demanda muito grande e a gente não tem o recurso para fazer muito para todos. A gente tenta fazer um pouquinho para cada. Sei. É o que sai hoje. Cristiane, a gente sabe que todas as doenças, de certa forma, atingem não só o paciente, como o entorno dele, né? A família, Sim, os com amigos certeza. mais próximos, tudo. O Parkinson, particularmente, atinge bastante, né? O entorno do paciente. Sim, demais. Como atinge muito as funções motoras, né, daquele indivíduo, Cria uma dependência, cria né? isso. E essa dependência gera dificuldades tanto para a pessoa, né, que perder a independência e a autonomia é terrível. Acho que todo mundo Nossa. se imaginar dependendo de outra pessoa para suas atividades básicas diárias é bem ruim. E a pessoa que também está acompanhando esse familiar, ela se desgasta, porque ela tem, além de cuidar dela, que também, né, o acompanhante também ele está na idade similar, porque quem tem tempo geralmente são os maridos, as esposas, né, pessoas que estão próximas, e aí a pessoa tem que cuidar de si e do outro. Então, são pessoas que até pedem nosso apoio na instituição. Nós conversamos com essas pessoas, instruímos. Então, nossas palestras são sempre direcionadas tanto para a pessoa quanto para o familiar, para que eles entendam também os sintomas, né, da doença de Parkinson e possam auxiliar de maneira mais fácil, facilitar, né, o dia a dia, tanto da pessoa com Parkinson quanto daquele familiar. Tem que ter paciência, muita abnegação, né? Exatamente. E respeito, né? Exatamente. E aí um dos sintomas que mais causa perda de autonomia e independência é a mobilidade, né? Então, se a pessoa ela tem dificuldade de marcha, de equilíbrio, é um transtorno. E existe o freezing, que é um congelamento da marcha, que alguns pacientes de Parkinson desenvolvem. E é extremamente limitante. Então, é um sintoma que a pessoa está ali, ela quer andar, sair do lugar, o pé parece que está colado no chão. Então, esse problema pode ser no início da marcha, na mudança de direção, ao atravessar um obstáculo, uma porta. E a pessoa é muito mais fácil cair, quem tem freezing, né, do que quem não tem freezing. Então, assim, a pessoa tem que saber lidar com aquele indivíduo. E existe ainda o on e o off, né, diferente do freezing, mas que também é bem parecido, que a pessoa ela perde o efeito da medicação naquele momento e ela trava, né? Então eles falam que travam, estão travados. E existem pessoas que realmente ficam extremamente limitadas, eles não conseguem sair do lugar quando estão em off, né? Sim. E aí é bem complicado. Então a gente ensina isso, como lidar com freezing, lidar com off. Então, a gente acaba tranquilizando um pouco também as pessoas com relação a esses sintomas e como lidar com eles. Doutor Lauro, o Parkinson atinge também, em alguns casos, pessoas mais jovens? Sim. Quando o Parkinson atinge pessoas mais jovens, ali menos de 40 anos, a gente chama de parkinsonismo juvenil. É uma coisa ainda bem que rara, tá? Mas a gente vê alguns exemplos. O mais que as pessoas conhecem é daquele ator Michael J. Fox, Sei. que fez aquela série De Volta ao Futuro. Ele hoje ele tem Parkinson há muitos anos, eu acho que uns 20 anos pelo menos. Hoje ele é bem comprometido pela Eu vi uma doença. foto dele outro dia, de dar dó. Sim, ele está bem comprometido. Sobre essa questão do on e off, explicando um pouco melhor aí, então o paciente com a doença de Parkinson e quando ele está fazendo o tratamento, ele tem momentos que ele fica bem. Principalmente no começo da doença, a gente fala que é o namoro, a parte boa da doença, porque o paciente chega mal, a gente entra com remédio e ele fica bem durante o tempo inteiro praticamente. Mas com o progredir da doença, o remédio começa a durar pouco. Então você dá o remédio, ele dura 3, 4, 5 horas. Aí, quando acaba o efeito do remédio, o paciente trava.
ele volta a ter todas aquelas manifestações da doença de Parkinson. Então, ele começa a ter o corpo muito lento, trava, o corpo não consegue mexer praticamente nada, tenta andar e não dá conta. É comum surgir dor nessa fase, um desconforto muito grande. Essa fase a gente chama de off. E é quando a pessoa toma um remédio e volta a ficar bem, como se tivesse um Parkinson mais leve, ou Sim. às vezes nem parece ter Parkinson, a gente chama de o on, tá ligado, tá? Falando ainda desse ator Michael J. Fox, para quem viu o vídeo, vai ver que ele tem uns movimentos meio estranhos, como se ele Desconexo, estivesse né? mexendo. Parece aquele pessoal dançando break, né? Então, esse movimento a gente chama de discinesia, que são comuns na doença de Parkinson. E assim, principalmente na fase moderada a avançada. E que também são bastante incômodos. Mas o off, que é o tá travado, é tão ruim, mas tão ruim, que os pacientes preferem ter a discinesia do que ficar travado. Eu costumo falar assim que isso incomoda mais quem está vendo do que quem está sentindo, quem está sentindo na pele. O ficar travado para a pessoa com Parkinson é muito desconfortável. Eu tive um amigo que tinha esse problema. Era horrível de você ver a pessoa, assim, ainda mais quando é uma pessoa querida, né? Aquela situação que não é fácil, não. Com a medicação a gente tenta abrandar isso, né? Assim, ainda hoje, uma das principais medicações que a gente usa para o Parkinson é a levodopa, tá? Década de 40, sei lá, uma medicação com muitos e muitos anos de mercado. O que se tem feito é tentar dar essa levodopa de forma mais frequente ou liberações mais prolongadas para que a pessoa não tenha esses períodos de estar desligado, de estar em off. Tá? Para discinesia também tem medicações e hoje a gente tem também a cirurgia para doença de Parkinson, que o off muito frequente é uma indicação. As discinesias intratáveis é uma indicação interessante. A pessoa que tem tremor incontrolável, que você não consegue melhorar com praticamente nenhuma medicação. E, por fim, até pessoas que têm o Parkinson, mas não toleram a medicação, que também é um problema sério. Aí pode-se pensar até em cirurgia, que é uma das novidades aí para a doença de Parkinson. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A pessoa dormindo, ela sofre os mesmos sintomas, mesmo dormindo? Não, quando está dormindo, a pessoa normalmente não treme, mas pode ter aquele transtorno comportamental do sono REM, que é movimentar à noite como se tudo que ele sonha está fazendo. Sei. É até problemático para o cônjuge, que está lá do lado, né? Uhum. A pessoa está pensando que está sendo assaltada, dá um murro. Então, às vezes tem que até separar a cama do marido e da mulher de tão agitado que é o sono da pessoa. Interessante isso. Orley, você está vendo tanto de sintomas e efeitos colaterais, tantas questões que são minuciosas ligadas à doença de Parkinson. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma pessoa com Parkinson da nossa instituição que ela teve que ir numa audiência pública. O juiz, né, estava interrogando ela, né, e o juiz pediu para ela parar, ficar quieta. E ela falou assim, mas eu não consigo, porque eu tenho Parkinson. Então, assim, as pessoas não entendem essa E o juiz, disciplina.
Então, Deve eu ter não caído sei. a cara, né, coitado? Porque Tomara, né? porque ela tem a discinesia, né? E são pessoas que às vezes as pessoas também olham com um certo preconceito, né? Eu ia te perguntar isso. Isso. Existem casos de bullying, vamos dizer assim? Existe porque teve já na instituição casos de pessoas, né, da nossa instituição que tem problemas de marcha, equilíbrio, que é muito comum, e caíram na rua. E as pessoas, então, elas estão instáveis, a pessoa viu ela andar, viu que às vezes não está em linha reta, a pessoa caiu e a pessoa não consegue levantar sozinha, né? Principalmente porque se ela caiu, ela está sem o efeito, provavelmente, da medicação, não está muito bem. Ela caiu, não consegue levantar sozinha. E a pessoa passou do lado e falou assim, bem feito, quem mandou beber? Então, assim, ao invés de perguntar à pessoa, né? Precisa de ajuda, o que aconteceu? Então, assim, essas pessoas sofrem esse tipo de preconceito, porque as pessoas não entendem que existem doenças que dão sintomas de instabilidade postural, né? Então, eu acho que é isso, é mostrar para as pessoas, né, que não é só tremor, né? Então, todo mundo, né, eu acho que o Dr. Lauro também está acostumado com as pessoas leigas, né? O que é o PARS? É aquela doença do tremor? Todo mundo me fala assim, me pergunta assim, você trabalha com PARS, que é a doença do tremor. E é muito mais extenso do que isso. Né? Outro dia nós discutimos aqui o autismo. O autismo também é o espectro, né, do autismo. É um leque de sintomas, de ocorrências que envolvem o autismo. É o caso do Parkinson, né, como a gente está vendo aqui agora. Mas é interessante, assim, essa questão do tremor. É muito comum você pegar uma senhorinha, por exemplo, que fica super desconfortável quando está tremendo, e aí se isola. Não vou Vergonha, né? não vou mais jantar com minhas amigas porque eu pego o garfo e fico batendo ali, elas vão pensar que eu estou bebendo. Na verdade, assim, seria um sintoma ali de abstinência alcoólica, talvez. Mas, assim, não tem nada a ver com isso, é doença de Parkinson. E muitas vezes você tem que tratar o paciente melhor até para evitar que isso ocorra. Mas uma coisa que eu acho que seria importante a gente enfatizar também, que a doença de Parkinson não é uma sentença de morte, uma coisa grave, que deu o diagnóstico, daqui 1 ano, 2 anos, você está na cadeira de rodas. Não é dessa forma que evolui, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem meios de combater a doença. Então, assim, fica o recado que, assim, se você foi diagnosticado com doença de Parkinson, não se desespere. Procure um profissional da área. Tem medicações que podem ajudar e tem profissionais que podem ajudar, não médicos, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. E dar qualidade de vida para essas pessoas, evitando aí que ela perca a sua função. É muito comum que o paciente com Parkinson fique pelo menos uns 5 anos bem da doença. Depois de 5 anos, pode ter alguma outra limitação, mas a gente tem que trabalhar em cima para evitar que essas limitações ocorram. E ganhar tempo. Se a gente não consegue, pelo menos, bloquear a doença, a gente consegue adiar os problemas. Perfeito. Dá uma qualidade de vida mais acentuada, né, para a pessoa. Sim. A doença pode ser detectada, doutor Lauro, no exame de sangue? Na verdade, assim, o diagnóstico de doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. São pelas manifestações que a pessoa tem. Existem alguns testes diagnósticos, talvez o principal seria uma cintilografia com Trodat, em que você marca a levodopa, que é o mediador, o neurotransmissor que está ligado à doença de Parkinson, que quando ele está reduzido no cérebro, leva às manifestações da doença de Parkinson. E aí, quando você faz esse exame, você vai ver que as vias de dopamina estão reduzidas. Esse seria o principal exame. E aí, talvez alguém vai falar assim, poxa, meu médico não pediu esse exame. Não é necessário, tá? É um exame que a gente pode ser feito para casos em dúvida, que haja uma dúvida diagnóstica, mas ele não é nem sensível e nem específico o suficiente para que a gente use ele como um método diagnóstico de rotina, tá? Fora isso, é um exame caro, é desconfortável, tem várias outras questões.
Existem outras maneiras, por exemplo, ultrassom da substância negra no tronco cerebral pode ajudar. Tem alguns genes que podem ser detectados no exame de sangue e que podem levar o risco para a doença de Parkinson. Vale a pena ficar colhendo essas coisas? Não, hoje é um diagnóstico bem clínico mesmo e você tem que estar lá com o paciente do lado dele para auxiliá-lo. E é hereditário? O Parkinson? Menos de 10% dos casos, tá? A maior parte dos casos não tem uma genética tão clara, pelo menos que a gente conheça, não. Talvez a gente vai descobrir daqui a alguns anos que existem genes que a gente hoje ainda não considera como patogênicos, que são da doença de Parkinson, mas que o gene mais esse outro gene, mais uma exposição ambiental, vai causar a doença de Parkinson. Existem poucos genes que são claramente relacionados à doença de Parkinson. Cristiano, recentemente foi aprovada uma lei na Câmara Municipal de Uberlândia instituindo o colar de tulipa vermelha. Como é que funciona isso? Sim, existe, né, o mês de conscientização da doença de Parkinson. Então, a gente colocou como mês da tulipa vermelha, porque a tulipa vermelha é o símbolo, né, da doença de Parkinson. Foi um holandês que criou esse símbolo. E aí, justamente a pedido, né, das pessoas com Parkinson da nossa instituição, eles queriam tipo uma identificação que eles pudessem utilizar quando eles estivessem em público, para que as pessoas entendessem que eles têm doença de Parkinson e não outros tipos, né, de transtornos. Bebedeira e essas coisas. Isso. E aí eles estavam usando o colar de girassol, mas que não é, né, o colar de girassol são para doenças ocultas, que não é o adequado para a doença de Parkinson. Então, como a tulipa vermelha é símbolo da doença de Parkinson, né, através da vereadora Glaucia da Saúde, ela teve a ideia, né, quando eu levei essa dificuldade das pessoas a ela teve a ideia de fazer esse colar, né, com as tulipas. E a gente, além do colar, faz o crachá de identificação, justamente porque se a pessoa cai, né, porque principalmente as pessoas com Parkinson da instituição utilizam transporte público, né? Andam sozinhas na rua. Então, a gente faz o crachá que identifica a pessoa e tem o nome de um cuidador ou familiar com o telefone, caso ela tenha algum problema. Já auxilia bastante, Isso. Né? Assim, eu acho que precisa ser mais divulgado, né? Está começando agora. As pessoas entenderem que a tulipa vermelha é o símbolo da doença de Parkinson, né? Entender um pouco melhor. Mas já é o início. Eu acho que já é uma... Assim, muita gente me perguntou, mas as pessoas querem se identificar com doença de Parkinson? Foi a pedido delas, né? Então, das pessoas com Parkinson. Tem pessoas que não vão querer, né? Mas quem quiser, aí ela também auxilia, né, em locais públicos na questão da prioridade, né, de atendimento. Que às vezes a pessoa com Parkinson ainda não é considerada uma pessoa idosa, né? Então, tem pacientes, né, pessoas com Parkinson lá na instituição de 45 anos para cima. Então, aí auxilia também na identificação da prioridade. O estacionamento também, né? Não para o paciente, mas para quem acompanha. Né? Parar na porta do mercado, no supermercado, uma coisa assim. Para o paciente mesmo. A gente quer que o paciente vá. A gente quer que dirige, ele fique né? independente enquanto ainda é possível. A gente vai tirar a carteira de um paciente desse, vai falar que não é mais possível quando realmente não tiver condições. Existe um mote muito grande assim em cima da carteira de motorista e eu sempre falo para meus pacientes, olha, eu tenho que ponderar muito com vocês, porque muitas vezes é um paciente idoso que tem algum risco de acidentar, ele está dirigindo devagar, não está se aventurando, não está fazendo nada de errado. Aí você vai tirar a carteira dele e deixar um garoto que bebe todas e sai com um carro rápido. Então, você não está sendo justo com essa população. Nem coerente, né? Isso é falta de coerência. Então, a gente tem que realmente tirar a carteira quando não tem condições. Boa parte dos pacientes com Parkinson vão ter condição durante muitos anos a dirigir. Com certeza. E quando você tira a direção de uma pessoa idosa, você tem que pensar que você está tirando a mobilidade dela também. Mais, né? E não é todo idoso que se sente confortável de chamar um Uber,
Aliás, pegar um celular, aplicativo do Uber, chamar o Uber. É uma coisa que talvez seja natural para a minha geração, mas para uma pessoa de 65, 70, 80 anos não é uma coisa natural. Você tirou o carro, você tirou a mobilidade dela. E nosso objetivo como profissional de saúde é manter a independência e a autonomia o máximo possível, né? Então, dentro da nossa avaliação clínica, né, e do Dr. Lauro, e a minha é mais funcional, a gente consegue identificar se essa pessoa realmente consegue ou não manter a carteira. Então, eu acho importante também, né, manter a independência e a autonomia o máximo possível. Isso, de repente, até ajuda um pouco na recuperação dele, né? Sim. Também. Como que ele vai na fisioterapia se não tem... De repente, ele iria com o carrinho dele. Aí você tira o carrinho dele, tem que pegar 3 ônibus. E não vai. O amor próprio, aquela coisa toda, né? O orgulho, essa coisa toda. Gente, infelizmente o nosso tempo já está meio no talo, como se diz. Mas está aí o tempo ainda para vocês darem as suas últimas informações. Damos Vai lá, primeiro. Cris. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, Orley. Nada a agradecer, eu que agradeço. Agradecer Nós você, agradecemos. pelo convite. E quero reforçar, né, que as pessoas... eu acho que olhar para as pessoas com mais cuidado, com mais carinho, com mais empatia, né, sem julgamentos. Então, eu acho que, sim, todas as pessoas que às vezes precisam de ajuda precisam ser perguntadas, né? Porque às vezes a pessoa até quer fazer sozinho também. Então, é uma opção que ela tem, por mais que ela tá ali devagar fazendo, ela prefere fazer as coisas sozinha. Mas tem horas que ela precisa de ajuda. Então, não custa perguntar à pessoa: você está precisando de ajuda? Eu posso te auxiliar de alguma forma? Então, e todas as pessoas, mas em especial nesse mês, a doença de Parkinson, né? Entender, então, que é uma doença que diminui muito a mobilidade, a funcionalidade daquela pessoa. E para os familiares, cuidadores, né? Cuidarem tanto deles também. Com respeito, né? E cuidarem do outro com respeito. Eu falo até assim para aqueles que estão acompanhando: vai junto com ele na academia, né? Então, assim, eu incentivo, né? Eu tenho uma paciente com Parkinson que o marido dela gosta de ir com ela, né? E eu falei assim: então, aproveita a companhia um do outro, é um momento que vocês podem estar juntos, né? É uma idade que geralmente as pessoas estão aposentadas. Então, essa convivência, tornar a convivência um pouco mais feliz nesse sentido. Eu preciso levar ele para fazer atividade física, faça junto, né? É uma boa cumplicidade. Isso. Né? Vai fazer uma caminhada, faça junto. Vai fazer bem para os dois, né? Para as duas pessoas. Com certeza. É isso. Então, aproveitando aí o mês de conscientização do Parkinson, a ideia é que as pessoas entendam que existe a doença, não é para se esconder dela. Procure um médico se você tem algum sintoma, tipo movimento lento, tremor, o corpo está duro, está com dificuldade para andar. Pode ser um Parkinson? Pode. Mas se for diagnosticado, não é o final do mundo. Existem medicações, existem intervenções não médicas, fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, existe até cirurgia para doença de Parkinson. Então, existe um caminho para você ficar bem e ter uma vida plena durante mais tempo. Estamos aqui para ajudá-los. Cristina Moraes, Dr. Lauro Figueira, foi um prazer muito grande tê-los aqui conosco. E tenho certeza que as informações passadas por vocês vão ser muito úteis para quem nos acompanhou até aqui. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Continue nos acompanhando em nosso canal, em nossa rede, no YouTube e no Spotify. Até a próxima!